Olá, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o William e hoje a gente vai aprender sobre operadores aritméticos. Bem, o principal objetivo dessa aula é justamente entender como realizar operações matemáticas, isso utilizando os valores das variáveis que a gente aprendeu a criar na última aula do nosso curso. Bem, e o que são operadores aritméticos? São símbolos utilizados no algoritmo para realizar operações matemáticas entre valores ou variáveis. E aí, por exemplo, aqui a gente teria duas variáveis ali que poderia ser o tipo inteiro ou real, números, né, obviamente. A gente utiliza o símbolo de cruz, no caso o símbolo de adição, para somar esses dois valores. Ou também a gente pega dois números e subtrai um ou outro, no caso ali 1 menos 2. Então, isso são operadores aritméticos. Os principais operadores são justamente o de adição, o de subtração, o de multiplicação, o de divisão, exponenciação e o de percentual, que é o módulo no qual a gente calcula o resto de uma divisão entre dois números. Bem, como na matemática da escola, nos algoritmos também a gente tem ordem de precedência. Sei que no início pode parecer um pouquinho estranho, pô, o que é precedência? Mas lembra lá, então, tipo, a gente tinha uma expressão lá, matemática gigante, mas primeiro a gente calculava o que estava entre chaves, depois entre colchetes, e por fim entre parênteses, multiplicação e depois soma ou subtração. E na programação não é muito diferente, a gente utiliza praticamente os mesmos conceitos, no qual primeiro a gente vai calcular o que está entre parênteses, então tudo que tiver entre parênteses ali no início a gente vai calcular, e depois a gente vai calcular o que for divisão ou multiplicação, e por fim a gente vai calcular o que for soma ou subtração. Então essa é a ordem de precedência. A gente vai ver isso daqui um pouquinho mais à frente no exemplo, mas a gente tem que compreender. Primeiro parênteses, exponenciação, divisão, multiplicação, soma ou subtração. E agora a gente vai ver esse exemplo de como que os operadores aritméticos funcionam na prática, beleza? Já abre seu Portugal Studio que eu estou abrindo aqui o meu. Vamos lá. Bem, com o Portugal Studio aberto, eu já criei aqui algumas variáveis para a gente começar nosso exemplo. Então eu criei variáveis do tipo inteiro, A, B, C. O A recebendo 5, o B recebendo 30 e o C recebendo 25, certo? E agora a gente vai fazer alguns cálculos. Então vamos botar aqui um escreva. Então escreva. E a gente pode botar escreva A mais B. Só assim. Simples, né? E aí a gente pode pegar e dar o play aqui. A mais B é 30 mais 5. Logo é 35. Se a gente adicionasse aqui o C, então A mais B mais C. E aí a gente pode fazer isso também. Então A mais B mais C é 30 mais 25 mais 5. Teoricamente tem que ser 60. Então, deu 60 também. É basicamente assim que funciona. Então, se eu trocasse aqui, vou botar aqui A menos B menos C. Faria a subtração. Eu acho que vai dar aí menos 50, né? Então dá um valor bem baixo, porque ele vai começa com 5, vai 5 menos 30, 25, menos 25, menos 25, menos 25, menos 50. Então, assim a gente vai trabalhar com esses operadores. Poderia utilizar aqui uma multiplicação, sei lá, A vezes C, e aí daria A vezes C, 5 vezes 25, 125. A gente pode colocar C dividido para A, que aí vai dar 5. E aí a gente pode utilizar também ali a questão do módulo, né? O módulo é o resto da divisão, então se 25 dividido para 5 é 5 e o resto dessa divisão é zero, então teoricamente tem que ser zero. E aí dá zero também. Se pegasse um número que ele não é divisível por outro, então ou tem algum resto, ele exibiria esse resto. Então, tipo, vamos pegar ali B dividido para C. O módulo de C, o módulo entre B e C no caso, né? Então, 30 dividido para 25 dá 1 e sobra 5. Então, o resto teoricamente tem que ser 5. Que é isso que acontece. Então, é mais ou menos assim que funcionam os operadores. Você realiza ali a operação entre duas variáveis. Daí você pode criar aqui uma quarta variável, o que chama ela de D. E essa variável D, ela pode receber o valor dessa operação. Então, D é igual... A gente pode colocar A vezes B, ou A mais B. E aqui vai entrar a questão de ordem de precedência, onde a gente vai executar justamente a ordem que a gente quer fazer o cálculo. Então, eu quero que primeiro ele some A mais B e depois ele multiplica por C. E aí a gente executa. Então, vamos botar aqui para escrever D aqui embaixo. Então, escreva D. E vamos colocar o play. Então, A mais B vezes C vai dar 875. Vou colocar números mais baixos para a gente compreender. Então, vou botar aqui B como 2 e C como 3. Então, C como 3. A mais B vai dar 7. 7 vezes 3 dá 21. Fez exatamente esse cálculo. Se a gente tirar os parênteses,
A ordem de precedência maior é justamente a multiplicação. Então, ele vai fazer primeiro a multiplicação. Então, vai ser B vezes C e depois ele vai fazer a soma. E B vezes C é 10 e depois ele vai somar com 13 e vai dar 13. Opa, vai dar 11. B vezes C, opa, eu peguei o número errado. É 2 vezes 3 dá 6. Depois ele vai somar com 5, que aí vai dar 11, certo? E a gente pode executar. Ah, eu quero primeiro, quero colocar mais uma divisão aqui por 4 também. E aí vai ficar um pouco mais complicado. E aí ele vai fazendo aqui, vai executando. Ah, faz a multiplicação, faz a divisão, depois faz a soma. Ah, eu quero primeiro, quero somar todos os números, eu quero tirar uma média entre os três números. Então pode pegar aqui. A média a gente soma todos os valores e divide pela quantidade desses valores, né? Então a gente pode pegar A mais B mais C, são três valores. A gente põe para somar primeiro e depois a gente põe para fazer a divisão. E aí a gente coloca para dividir por 3. E aí vai ficar 3. A média entre esses três valores é 3. Mas acontece que aqui, olha, 5 mais 2 mais 3 é 10. 10 dividido para 3 é 3, só que sobra 1. Só que nos nossos números, eles não são real, né? Então, tipo, se a gente dividir 10 para 3, vai dar 3,33333. Como ele é inteiro, ele não vai pegar esse valor cheio, ele vai pegar só o número inteiro. Se eu mudasse aqui para real, aí sim iria funcionar. Então aqui a gente teria que botar 5.0, 5, 2.0 e 3.0 para funcionar direitinho. E aí o D ficaria 3,3333. E aí você pode utilizar isso para diversas situações. Ali você pode criar variáveis para, sei lá, tirar médias de nota, fazer cálculo de feira, esse tipo de coisa. Mas é mais ou menos assim que funcionam os cálculos aritméticos dentro dos algoritmos. Beleza, a gente já compreendeu como que funcionam os operadores aritméticos, certo? Mas aí você deve estar se perguntando, pô, como é que eu faço lá os cálculos de raiz quadrada, os cálculos de π, cálculo de tangente, cosseno, seno, aqueles cálculos mais complexos na matemática que a gente sabe que não dá para fazer só com mais, menos, multiplicação e divisão, certo? Então, é aqui que entra a questão de funções aritméticas. E o que são funções? São ali abstrações, algumas situações que a gente consegue trazer para simplificar alguns cálculos. E aí a gente tem alguns cálculos dentro do Portugal Studio que a gente pode fazer justamente valor absoluto, potência, raiz quadrada, cálculo do valor de π, seno, cosseno, tangente. E para a gente compreender um pouquinho mais, a gente pode utilizar ali a importação de uma biblioteca, que é um negócio um pouquinho complexo, mas a gente meio que incluir ali a questão de matemática dessas funções dentro do nosso projeto para chamar a função que a gente deseja. Por exemplo, ali, quando a gente vai incluir a biblioteca de matemática, a gente pode chamar essa biblioteca ponto potência e ele vai calcular 2 elevado a 4. Pareceu um pouquinho complexo, certo? Mas na hora que a gente vê na prática é bem simples. Bora lá, vamos lá fazer. Vou já abrir o Portugal Studio. Partiu? Então, o Portugal Studio aberto vai ensinar uma coisa nova para vocês. Muito interessante de se fazer aqui no Portugal Studio. Que é esse comando aqui, inclua biblioteca. E o que é isso? O que é esse inclua biblioteca? Imagina lá que a gente tem cálculos complexos, cálculos difíceis, ou algumas coisas que são muito complicadas para a gente fazer em um algoritmo pequeno. Algumas pessoas eles criaram bibliotecas, ou criaram os algoritmos gigantes para fazer aquilo. E eles deixam disponíveis como uma biblioteca para você trazer para dentro do seu projeto e apenas chamar algumas funções. E é isso que a gente vai fazer. No caso do Portugal Studio, a gente tem a biblioteca de matemática. No caso, a gente vai incluir biblioteca matemática e aí a gente seta ela em um valor, como se fosse uma variável. Então, a biblioteca matemática vai ser incluída na variável match, beleza? Então, a gente trouxe toda essa biblioteca de matemática para dentro do match. E aí, dentro dessa biblioteca, a gente tem algumas funções que nos permitem fazer cálculos, nos permitem executar algumas coisas, que é justamente essas funções aritméticas, beleza? E eu vou criar aqui uma variável, vou criar uma variável inteira do valor 1. Cadê aqui? Para o valor 1. Vou criar uma variável real para o valor 2. A gente vai ter aqui duas variáveis, porque dependendo da situação, a gente vai ter que usar uma ou outra. O valor 1 eu vou botar aqui como 10. E o valor 2, opa, não é real. O valor 2 eu vou botar aqui como 8. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui... Opa, errei aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer... Gente, quando você está utilizando o valor real, você tem que colocar a casa decimal. Então, aqui é 8.0.
Foi um equívoco meu, eu acabei esquecendo, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o método de potência. Então, a gente vai fazer ali um número elevado ao outro, certo? Então, vamos colocar aqui. A gente pode pegar o match.potência. E aí, esse match.potência, ele recebe dois valores, a base e o expoente. No caso, se eu botasse aqui 2 e 2, ele faria 2 elevado a 2, que é 4. E eu posso botar aqui um escreva. Deixa eu colocar aqui, escreva, match potência, 2 e 2. Só que aí tem uma condição aqui. Lembrando novamente, o match potência, ele recebe um valor real. Então, se eu botar só 2 e 2, ele vai ficar acusando ali um erro de atenção. Porque eu preciso colocar a casa decimal. No caso aqui é 2.0. E aqui também é 2.0. Então, quando eu executar e botar para escrever, ele vai mostrar 4. E aí eu poderia estar trabalhando isso em outras situações. Então, se eu botasse aqui valor 2 elevado a 2, né? No caso, eu queria 8 ao quadrado, daria 64. Então, essa é a primeira condição. Deixa eu colocar aqui. Potência. Beleza. E agora, suponhamos que você quer calcular a raiz quadrada de um número. Então, eu quero calcular a raiz quadrada de 64. Vamos criar aqui um algoritmozinho, né? Vou criar uma expressão ali aqui para poder fazer esse cálculo, raiz quadrada. Então a gente bota aqui para, vamos pegar aqui primeiro a biblioteca, match.raiz, e também ele recebe dois valores, e os dois do tipo real. Então ele recebe um radicando e um índice. Então radicando aqui seria, vamos lá, 64. E o índice seria 2. Deixa eu botar o ponto zero. Então, ali seria a raiz de 64, raiz quadrada de 64. Vamos colocar aqui para escrever. Escreva match.raiz 64 e 2. E aqui a gente vai colocar o play. Então, a raiz aqui, olha, o primeiro valor acabou aqui, a segunda é 8. Então, a raiz de 64 é 8, certo? Até que a gente já fez ali a potência. Então, é um inverso do outro. E a gente consegue fazer esses cálculos utilizando essa expressão. Beleza. Aí a gente também, suponhamos que você quer calcular lá, precisa do valor de π para calcular, que é 3,14, 16, 18, uma infinidade de números, muito, muito grande. E aí você não sabe calcular. Na verdade, tem até a formulazinha lá para calcular, mas é muito complicado, né? E aí essa biblioteca de matemática nos possibilita isso. Então, se eu pegar aqui, ó, botar aqui para escrever match.pi, ele vai escrever o valor de π para mim. Vai dar o número exorbitante aqui. 3,1415926535897993. E ainda vai mais. Ele arredondou aqui para esse número, certo? Então a gente pega o número de π assim. Deixa eu botar aqui, vou deixar comentadinho. Eu vou disponibilizar esse arquivo dentro da aba de arquivos aqui da plataforma. Então, se você quiser baixar depois para olhar como que funciona, fique à vontade, abrir no seu programa e testar, beleza? Depois de fazer aqui a questão do π, a gente tem a questão do cosseno também, o cosseno, seno e a tangente. Eu vou fazer só aqui do cosseno. Então, vamos colocar aqui, trigonometria, né? E aí, para a gente fazer esses cálculos de trigonometria, a gente vai simplesmente pegar o math, ponto, sei lá, o cosseno, e ele vai receber um ângulo. Então, se eu botasse lá um cosseno de 45, do ângulo de 45, também é real, certo? Então vamos colocar aqui e vamos pedir para escrever o cosseno do ângulo de 45. Galera, eu não faço ideia, tem um tempão que eu não estudo trigonometria. Mas deu aí 0,52354. Eu acho que o cosseno de 90 vai ser 1 ou vai ser 0, não lembro. Não é? Enfim, mas se você utilizar o cosseno aqui e passar o ângulo, vai dar certinho, certo? E aí serve também para as outras situações, para o seno e para a tangente. Então, toda aquela dificuldade de fazer o cálculo de seno, cosseno e tangente, você pode utilizar simplesmente essas funções. Por fim, aqui a gente tem o último exemplo, que é a questão de arredondamento. Então, ali, tem um número tipo π. Vamos criar uma variável aqui para o π. Criar aqui dentro do real, vou criar uma variável para o π. O π, ele vai receber a match.π. Beleza. E aí vocês viram que o π é um número grandão, né? Tá aqui, ó, 3.14, 15, 59, 30, 26, um monte de número aí.
E aí você não quer que sejam todos esses números, você quer arredondar esse número, sei lá, para 2 casas decimais. E aí essa biblioteca também permite isso para a gente, possibilita a gente fazer isso. A gente vai pegar aqui o escreva, mete ponto arredonda, redonda, cadê? Opa, e aí ele vai receber o valor que você quer arredondar. E em seguida, você coloca as casas decimais. No caso aqui seria 2. Opa, alguma coisinha deu errado. Ponto. Deixa eu ver aqui, gente. O mandinho tá errado. Eu cliquei aqui. Aqui é arredondar. Não é arredonda, gente, perdão. A gente pega aqui o pi, né? Que é o nosso número. Coloca a quantidade de casas decimais, 2. E aqui a gente fecha o parênteses. Beleza. Quando ele escrever aqui no final, ele vai escrever só 3,14, que é justamente o número que a gente queria que exibisse, no caso só 2 casas decimais. Então essas são algumas das possibilidades que a gente tem ao incluir a biblioteca de matemática dentro do nosso algoritmo. A gente pode fazer cálculo de raiz quadrada, seno, cosseno, arredondar números, entre outras coisas, certo? Vamos voltar lá para nossa aula. Pronto, já concluímos nossa aula. Mas para que não fique só na teoria, agora a gente vai fazer alguns exercícios para melhorar a nossa prática, beleza? Então, o primeiro exercício que a gente tem aqui é justamente fazer um algoritmo que solicite a base e a altura de um retângulo e informe sua área, sendo a fórmula da área a base vezes a altura. Vamos lá para Portugal fazer esse exercício? Bem, nesse problema a gente tem aqui um cálculo muito básico. A gente quer saber a base, a altura de um retângulo e depois a gente vai ter que formar a área para o nosso usuário. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente já tem duas variáveis de cara. A gente tem a variável da base e a gente tem a variável da altura. Então vamos criar elas. Vou criar as duas do tipo real, certo? Então aqui a gente vai ter real, base e altura. E em seguida também a gente vai ter a área, né? Porque a gente vai ter que calcular a área. Então a gente vai criar mais uma variável aqui para a área. E como que a gente vai saber qual que é a base com a altura? O problema já definiu. A gente tem que pedir para o usuário digitar. A gente tem que ler o valor da base e ler o valor da altura. Então vamos lá. Vamos botar aqui um escreva, né? Escreva. Opa. Digite o valor da base. Em seguida, depois que a pessoa digitar, a gente vai ler o valor da base. Deixa eu colocar aqui 2 pontinhos para ficar mais legal com esse espacinho. E aí depois a gente vai escrever de novo. Escreva, digite o valor da altura. E aí a gente vai ler o valor da altura. E depois que a gente já tiver a base e a altura, a gente vai calcular a nossa área. Sendo a área igual a base vezes a altura. Agora que a gente já tem a área, é só exibir a área para o nosso usuário. Então, escreva, aspas, a área do retângulo é, 2 pontos, espacinho, vírgula, área. E aí, já está pronto o nosso algoritmo. Vamos executar? Exibir aqui o console e dar o play. Então, digite o valor da base, vou botar uma base de 2. Digite o valor da altura, vou botar a altura de 4. Logo, 2 vezes 4 é 8. Então, nossa área tem que ser 8. Então, a área do retângulo é 8, exatamente o que esperávamos. Então, a gente já tem esse primeiro algoritmo bem simples, né? Bem fácil de se fazer, para calcular a área de um retângulo. Certo, agora temos um outro exemplo, no qual a gente vai ler 3 valores e vai calcular a média desses valores, certo? A fórmula é justamente essa, nota 1 mais nota 2 mais nota 3, dividido para 3. Lembrando ali da ordem de precedência, as notas têm que ser somadas primeiras e depois divididas. Vamos lá, vamos voltar para o Portugal Studio para fazer esse cálculo. Então, pessoal, nesse problema, a gente vai ter aqui de cara logo 3 variáveis também. Então, a gente vai ter que ler 3 valores ou 3 notas, como o problema especificou. Em seguida, a gente vai ter que calcular a média. E aí já vem uma quarta variável em cima disso. Então, a média também é variável. Ela vai variar de acordo com as notas. E a gente já vai criar de cara essas 4 variáveis. Vamos lá. Então, a gente vai ter aqui a variável do tipo real, certo? Deixa eu dar um espacinho. Real. Aí a gente vai ter a nota 1. A nota 2, a nota 3 e por fim a gente vai ter a média. Beleza? Então são essas 4 variáveis. E aí o usuário vai digitar as 3 notas
Em seguida, a gente vai calcular a média dessas 3 notas e exibir para o usuário. Muito semelhante ao exemplo que a gente fez anterior. Então, vamos lá. Escreva. Vou colocar aqui. Digite a nota 1. E aí a gente vai ler a nota 1, certo? Nota 1. Em seguida, escreva. Digite a nota 2. E aí a gente vai ler a nota 2. Depois, escreva. Digite a nota 3. Opa, deixa eu fechar aqui, botar 2 pontinhos também para ficar bonitinho. E a gente vai ler a nota 3. Em seguida, após termos as 3 notas, a gente vai efetuar o cálculo da média. E o cálculo da média é dado pela soma das 3 notas dividido pela quantidade dessas notas. No caso, seria somar as 3 notas e dividir por 3. Então, lembrando da ordem de precedência, nota 1, a gente vai colocar aqui entre parênteses, nota 2 mais nota 3. E em seguida, a gente vai dividir por 3, certo? E aí já temos nossa média. E aí podemos apenas exibir o valor para o nosso usuário. Então, a média das notas é 2 pontos, média. E agora vamos executar para ver se está funcionando. Deixa eu aumentar aqui o console novamente. Dá o play. Então, a nota 1 vamos colocar 7, nota 2, 6. E a nota 3 vamos colocar 8. Então, a média ali entre 6, 7 e 8 é 7. Então, a média das notas é 7. E a gente já tem mais um algoritmo que nos ajuda a fazer cálculos de média, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Eu sei que já começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas foquem, vejam, revejam, pratiquem. A gente vai deixar alguns exercícios bem chatinhos, bem difíceis para vocês praticarem aqui na aba de desafios no nosso aplicativo, certo? Eu acho que vai ficar provavelmente aqui na direita. Então, pratiquem, façam, refaçam. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte. A gente está disponível quase todos os dias da semana, acho que só não no final de semana, certo? E aí, não fiquem com vergonha de perguntar. Perguntem, perguntem mesmo. Aproveitem também, se tiver alguma dúvida, para entrar no grupo do Facebook, debater com os outros membros do curso, certo? A gente também é bem ativo lá. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau!